Pensa aí naquele filme incrível que você nunca vai esquecer. Sério, pensa aí. Pode ser Ultimato, Aranhaverso, Cavaleiro das Trevas. Agora, imagine que o mesmo diretor que fez o seu filme dos sonhos também foi o cara que criou o pior filme que você poderia assistir. Sim, existem inúmeros diretores renomados que já criaram filmes horríveis. Quer conhecer quais são eles? Então, fica até o final desse vídeo, que é exatamente isso que eu vou te mostrar. O Zack Snyder dispensa comentários. Ele é um daqueles diretores que todo mundo fica na ansiedade de ver um filme só porque ele é o diretor. O cara simplesmente fez obras magníficas como Watchmen e 300. Pô, 300, mano. 300. Mas, em 2011, esse cara meteu o louco e decidiu criar um dos maiores fiascos da história. Ele produziu o filme Sucker Punch, Mundo Surreal. Esse é um daqueles filmes que você assiste e se pergunta, o que diabos eu acabei de ver? É um filme que tenta ser inteligente e profundo, mas acaba sendo tão confuso e bobo que você fica se perguntando se os produtores não estavam em uma viagem de ácido quando escreveram o roteiro. Para começar, o filme é uma mistura de ação, fantasia e steampunk, com personagens femininas que são supostamente duronas, mas que acabam aparecendo mais um bando de modelos em um desfile de moda. Além disso, a trama é uma bagunça completa, com várias camadas de realidade e sonhos que se misturam de uma forma tão aleatória que é difícil entender o que está acontecendo. Mas a cereja do topo do bolo é o diálogo. Os personagens falam em um tom tão sério e dramático que você começa a rir sem querer. E as frases que eles dizem são tão pretensiosas e cheias de si mesmas que você se pergunta se o roteirista estava tentando ser engraçado de propósito. No fim das contas, Sucker Punch, Mundo Surreal, é um daqueles filmes que você assiste e se arrepende amargamente depois. É como se você tivesse perdido 2 horas da sua vida em uma experiência tão bizarra e insatisfatória que você nunca mais quer repetir. Então, meu amigo, se você ainda não viu esse filme, minha dica é: corra para as colinas e fuja enquanto ainda pode. George Lucas. Esse cara aqui também dispensa comentário. Ele simplesmente foi o criador da franquia Star Wars, que possui alguns dos filmes mais renomados dentro da cultura pop. Mas, em 1986, após o sucesso da franquia, ele decidiu criar algo novo para tentar continuar com a sequência de bons filmes. Foi aí que ele criou Howard, o super-herói. Para começar, o filme é sobre um pato que é transportado acidentalmente para a Terra e acaba se envolvendo em uma aventura com um cientista fracassado e uma repórter. O problema é que o pato é um personagem tão sem graça que você acaba torcendo para que ele seja transformado em canja logo nos primeiros minutos do filme. Além disso, a trama é tão bobinha e previsível que até uma criança de 5 anos conseguiria adivinhar o final. E as piadas? Bem, as piadas são tão ruins que até o seu Madruga teria vergonha de contá-las. Não! Mas o pior de tudo é que o filme tenta ser engraçado, mas acaba falhando miseravelmente. As cenas que deveriam ser divertidas são tão constrangedoras que você acaba rindo por pura vergonha alheia. No fim das contas, Howard, o super-herói, é um daqueles filmes que você assiste uma vez e nunca mais quer ver de novo. É como uma coceira que você não consegue parar de coçar, uma dor de dente que não vai embora. Então, meu amigo, se você ainda não viu esse filme, minha dica é: corra para as montanhas e nunca mais olhe para trás. Ang Lee, com vários filmes grandiosos em seu currículo, como As Aventuras de Pi, O Tigre e o Dragão, Ang Lee, sem dúvidas, demonstrou ser um ótimo cineasta. Porém, em 2003, ele tentou se aventurar no mundo dos super-heróis, onde dirigiu o primeiro filme do Hulk. No fim, o resultado não agradou nem um pouco a crítica e nem os fãs. O filme é uma mistura de drama familiar com super-herói e, acredite, essa mistura não deu nada certo. O que era para ser um filme de ação virou uma novela mexicana com um pouco de fúria verde. Além disso, a trama é tão arrastada e chata que você fica torcendo para que o Hulk apareça logo e comece a dar umas pancadas, porrada em todo mundo. Mas, quando o Hulk finalmente aparece, ele parece mais uma mistura de abobrinha com couve-flor. Mas o pior de tudo é a atuação do Eric Bana. Ele parece que está sempre prestes a chorar, e quando finalmente se transforma no Hulk, ele fica parecendo um bebê que acabou de se trocar. Seu vagabundo. Sem contar a participação especial do cachorro, parece ter sido treinado por um comediante de stand-up.
Enfim, por ter uma história estranha e CGIs bem fora do padrão, o filme acabou envelhecendo muito mal e se tornou o coitadinho dos filmes do Hulk, Adam Wingard. Adam Wingard é um ótimo diretor que produz filmes americanos. Entre eles, sua maior produção até o momento foi Godzilla vs Kong, um filme que ficou marcado pelo embate dessas duas criaturas enormes. Porém, alguns anos antes de fazer sucesso com um filme desses gigantes colossais, Adam fez um dos piores filmes de toda a sua história, que no caso foi o filme da Netflix, Death Note. Pra quem não conhece, Death Note é um dos maiores obras-primas dos animes. Por ter todo esse sucesso, a Netflix teve a brilhante ideia de criar um live action para contar a história do garoto justiceiro que extermina criminosos com seu caderno. No entanto, o filme passou longe de ser tão bom quanto o anime, pois os personagens eram totalmente diferentes da animação. O protagonista, que antes era um gênio implacável, veio pro filme como um completo bunda mole. Sério, mano, o Light no anime era convicto dos seus ideais. Ele sabia que o que estava fazendo não era a coisa mais pacífica do mundo, mas ele sabia que era necessário fazer aquilo para viver no seu mundo perfeito, idealizado por ele. Só que daí, o Light nesse live action é um completo bunda mole. A interação dele com o L é ridícula. Não tem muito daquele jogo mental que o anime tinha. Simplesmente horrível. Além disso, o roteiro é muito maçante e as resoluções são feitas de uma forma preguiçosa. Parece que o diretor chegou pro estagiário e falou: cara, assiste 2 episódios desse anime e me escreve um roteiro de cinema pra amanhã. James Cameron. Podemos dizer que James Cameron é um dos maiores cineastas de todos os tempos. Ele trouxe para as telonas um dos maiores sucessos de bilheteria, como Avatar e Titanic. Só que, antes de fazer grande sucesso com essas obras, Cameron teve que cometer muitos erros. E um desses foi no filme Piranha 2, Assassinas Voadoras. Putz, mano, pensa numa piranha chata que nem essa, viu? Por ter sido um filme de terror e suspense que envolve piranhas assassinas, a gente pode imaginar que seja um filme bem cruel e tenso. Porém, em vários momentos, deu para notar que Cameron não conseguiu mesclar humor e suspense da trama, fazendo com que a audiência ficasse totalmente perdida durante o filme. Piranha 2, Flying Killers. Nossa, que bosta! James Wan. Esse é um diretor muito famoso pela indústria de filmes no Japão, por ter dirigido grandes filmes que contam com atores renomados mundialmente como Jet Li e Jason Statham. O cineasta se tornou uma das grandes referências na indústria cinematográfica do Japão. Por isso, em 2009, James Wan pegou o filme que, a princípio, seria o grande trabalho de sua vida, onde ele iria dirigir nada mais, nada menos do que um filme da renomada série de animação Dragon Ball, que nessa ocasião chegaria pela primeira vez às telonas em um live action. Meu Deus, cara, eu gosto tanto de Dragon Ball que eu tô até pensando aqui em pular essa parte. Vamos lá. Basicamente, no início do filme a gente tem o Goku indo pra festa de escola e brigando depois de sofrer bullying. Sim, bem no estilo Homem-Aranha. O Saiyajin mais forte da história começa a entrar na porrada com os moleques do terceirão. O filme, obviamente, passou muito longe de ser um sucesso, pois até os dias atuais, Dragon Ball Evolution é considerado o pior filme de animes de toda a história. Isso aconteceu porque geralmente no anime de Dragon Ball, os fãs estão acostumados com lutas chocantes e muito emocionantes. Só que, ao contrário disso, o filme trouxe apenas lutas horríveis e com uma história pior ainda. Steven Spielberg. Spielberg é um dos grandes cineastas por ter dirigido vários sucessos, como por exemplo o filme E.T., Jogador Número 1 e principalmente a saga Jurassic Park. Além dessas grandes tramas, Spielberg foi o responsável por criar as aventuras de Indiana Jones, que foi um tremendo sucesso em sua carreira. No entanto, o quarto filme da saga foi totalmente diferente dos demais, pois, ao contrário dos outros 3, esse quarto filme de Indiana Jones se rendeu a uma trama sem sentido, um roteiro vazio e com várias soluções sem criatividade. No fim, o quarto filme da saga foi apenas uma mancha brilhante na carreira desse grande diretor, Steven Spielberg. Sem sombra de dúvidas, esses filmes são uma completa bomba para o mundo cinematográfico. Mas já vou logo colocar a proposta aqui na mesa. Quem não se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, vai ter que passar o final de semana assistindo o filme de Death Note. E também das piranhas lá do James Cameron.
Então, não arrisca aí, viu? Já deixa o seu like aqui no vídeo, comenta, compartilha também, isso é muito importante. Marca a gente lá nas suas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que a gente está produzindo conteúdo diário, beleza? Muito obrigado para você que ficou assistindo esse vídeo até aqui. Um beijo.